Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à leitura do livro Para Viver os Mitos, de Joseph Campbell. E no capítulo de hoje ele vai falar sobre as mitologias do amor. Quais são as histórias e as abordagens mais comuns das mitologias que falam do amor aí através dos tempos, que normalmente são duas, o amor celeste e o amor terrestre. Mas o Campbell traz um terceiro tipo de mito que fala de um terceiro tipo de amor. Quer saber qual é? Continua aqui no vídeo que eu vou contar para vocês. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Nesse capítulo, Campbell faz um apanhado de diversas mitologias em diversas tradições, falando sobre as abordagens do amor. E o interessante é que no final ele vai dar uma abordagem aí um tanto individual, né? Uma pitada campbellística sobre o amor. Vamos dar uma olhadinha aqui, o capítulo começa falando das abordagens dentro da mitologia grega. E a mitologia grega vai falar do Eros, é um deus que aparece em dois momentos. São dois Eros distintos que aparecem em momentos distintos das histórias. Um é o Eros primordial, o amor primordial, que está lá no início dos tempos, junto com os grandes deuses como Uranus, que é o amor que ajuda a criar o universo. E depois tem o Eros, que é o Eros menino, o Eros cupido, que é o Eros terrestre, é aquele que faz a gente se apaixonar com as suas flechas, é representado normalmente por uma criança, brincalhona, fofinha, que está sempre acompanhando a deusa Vênus. E aqui eu já vou abrir um parênteses para essas flechas do Cupido. Você sabe que a flecha do Cupido, esse Eros menino terrestre, né, brincalhão, essas setas fazem com que você se apaixone pela primeira coisa que você vê na sua frente. Cuidado, cuidado. Se você estiver olhando para um monstro, para um monstrengo, você vai se apaixonar por um monstrengo. Por isso que ele coloca a gente nas situações mais inusitadas, ok? Então, muito cuidado com a flecha do Cupido. Então, na Grécia, ele coloca esses dois tipos de amor. Ele vai trazer Schopenhauer, olha, que também vai falar do amor de uma forma de compaixão. Campbell diz que dentro da obra de Schopenhauer, em determinado momento, ele fala assim: o que leva um ser humano a colocar sua própria vida em risco para salvar a vida de outra pessoa? Né? Que é o caso de um bombeiro, um pai por um filho. São muitas situações onde você vê a pessoa abrindo mão, arriscando a própria vida para salvar a outra. E ele fala que nesse momento, quando a pessoa consegue agir dessa forma, ela percebe a grande realidade de que somos todos um. Nesse momento, a vida dela e a vida daquela pessoa que está sendo salva tem o mesmo valor, a mesma unidade, a mesma fonte. E ele diz que é um tipo muito especial de amor, que essa compaixão que move as pessoas a esses atos heróicos, de fato, né, é o verdadeiro motor que deve ser o motor de toda ação moral. Ou seja, uma ação moral feita sem amor, sem compaixão, não é moral, é interesse. Ela se torna imoral. Olha só que coisa belíssima que o Campbell traz para gente nesse capítulo que fala do amor, né? E a base da ética, quando você vai estudar aí através dos tempos, é justamente qual é o motor da nossa ação, né? Não é só o que você faz, mas o porquê você faz aquilo. Se eu salvo a vida de uma pessoa por interesse próprio, porque eu quero alguma coisa em troca, não é uma ação moral pura. E Schopenhauer coloca que a compaixão vai ser o motor que traz uma ação moral verdadeira, né? Pura e limpa. Bacana, né? Gostei muito. Outro elemento que o Campbell traz nesse capítulo também fala dos graus do amor na Índia. E é aqui que ele pega o gancho para continuar a história. Olha só que interessante. Ele fala que na Índia você tem 5 graus do amor. O primeiro amor é do seu servo com o seu mestre, que se mostra por um vínculo de obediência, onde o servo obedece ao mestre, né? Onde a pessoa obedece àquele que está comandando, àquele que está ensinando.
O segundo nível, né, o segundo grau do amor é de amigo para amigo, que aqui é bem o do philos, né, do filósofo, o amigo da sabedoria. Então, quando você tem o amor a um amigo, já é um segundo grau, é um outro tipo de amor. Depois você tem do pai pelo filho, os laços, né, paternos, maternos com seus filhos, é um terceiro grau de amor. Depois, entre os cônjuges, né, entre os casais, é um quarto tipo de amor. E aí é que eu fiquei encasquetada, né? Porque ele chega no quinto nível do amor, é o amor apaixonado. Ele fala que é aquele amor onde a pessoa se perde, onde a pessoa se entrega totalmente. E aí pode até ser, dentro das mitologias, um amor ilícito, né? Aquele que a pessoa coloca tudo a perder dentro da sua vida para realizar aquela paixão. Então ele chama isso de amor apaixonado, esse quinto nível. Só que se a gente fizer uma transposição, digamos assim, desse conceito, o que eles estão falando? Que esse amor apaixonado leva a pessoa a abrir mão de si mesmo. E ele ainda coloca esse exemplo, é como uma mariposa que morre queimada na luz. Ela não aguenta, aquele amor é tão forte, essa busca por essa luz é tão profunda que ele se joga, que nem a mariposa, né? Que ela busca tanto a luz que ela se joga ali na lâmpada, na vela e morre pelo calor dessa própria luz. Então esse quinto tipo de amor seria essa superação do social e do esperado, aquilo que a sociedade espera da pessoa para se fundir na luz do amor. Se você fizer uma transposição, é a mesma ideia do amor divino, do amor a Deus. Você se entrega de uma forma tão grande que você morre para aquilo que você é, para renascer, né, na luz desse amor, então, que purifica, que vai ser purificador. Então, aí são 5 níveis de amor que você também pode identificar dentro das mitologias indianas. E seguindo essa ideia, então, desse amor que faz com que a gente se entregue completamente, ele vai falar que normalmente nós temos, as mitologias do amor falam de 2 tipos de amor. E aí eu coloquei aqui como sendo a paixão e a compaixão. Seria o amor carnal e o amor metafísico, né? A paixão fala do corpo, a compaixão fala do espírito. A paixão fala das coisas materialistas, da paixão pelos corpos, né? Esse prazer, o amor sexual, o amor erótico, né? Que é esse eros menino, brincalhão, que põe a gente em cada fria. Então essa é uma dualidade representada em diversos mitos. E a outra parte dessa dualidade é a compaixão, esse amor superior, esse amor espiritual, metafísico, que não é o amor erótico, mas é o amor ágape. É esse amor elevado, as coisas sublimes. É o Eros velho, é aquele Eros lá do início dos tempos junto com Uranus. Então, normalmente, Campbell coloca para a gente, essas são as 2 representações que a gente tem, essa dualidade. E ele fala que os 2 têm uma coisa muito interessante em comum, que os 2 são genéricos, são gerais e impessoais. E aqui eu achei bem interessante essa comparação. Por quê? Ele fala assim, o amor ágape é uma coisa do tipo, amai-vos uns aos outros, amai o inimigo como você mesmo. Não é amar uma pessoa específica, é um amor a todos, ele é geral e é impessoal. Quando eu amo a humanidade, eu não estou amando uma pessoa. Eu amo a humanidade. Quando eu amo o espiritual, eu não estou falando de uma pessoa, estou falando da capacidade de amar o ser humano. Então, por isso que ele fala que esse amor ágape, esse amor espiritual, essa compaixão, ela é geral e impessoal. Quando Schopenhauer fala que eu vou dar minha vida ali para salvar a vida de outra pessoa, não importa quem é essa outra pessoa, é impessoal. Ele fala, não estou salvando porque é um parente meu, mas porque é um ser humano que está ali. Pode ser uma pessoa totalmente desconhecida. Você não imagina o bombeiro chegando lá e falando, você eu conheço, você eu vou levar, você eu não vou levar, não, você eu não gostei de você eu não vou salvar. Não é. Ele se arrisca para salvar todas as pessoas que estão ali, geral e impessoal.
E do outro lado, eu falo, o amor instintivo também é geral e impessoal. Por quê? Porque ele é muito carnal, ele é muito instinto, ele é muito desejo. E no momento em que ele é desejo, ele também se torna impessoal. Porque ele não é necessariamente um desejo por uma pessoa, é aquele tipo de paixão que muda sem muito problema. Hoje está apaixonado por um, amanhã por outro, depois por outro, depois por outro. Por quê? Porque o desejo, ele não é por uma pessoa. O desejo sexual, a paixão do corpo, ela pode ser por diversos objetos diferentes, diversas pessoas distintas. Então ele fala, são gerais e impessoais. E dentro desses dois tipos de amor, então, ele fala que surge um terceiro tipo de amor, que ele vai falar do amor cortês, que você encontra nas mitologias de cavalaria na Idade Média. Então ele fala que os contadores de história, os trovadores, os músicos, eles fizeram muitos poemas, muitas histórias falando de um tipo de amor que não é nem o erótico, nem o ágape, não é nem um nem outro, é um terceiro tipo, que é um amor pessoal e específico. Olha só que interessante. O amor cortês, ele se remete a uma pessoa específica. Ele se apaixona por um ser, por uma dama específica, a dama se apaixona por um cavalheiro específico. Então ele não é nem espiritual ainda, mas também já não é totalmente instintivo. Ele já está num outro patamar, ele é uma outra coisa. E aí é interessante que ele fala que, se você vê, por exemplo, aí a imagem é do mito de Tristão e Isolda. É um dos exemplos que ele dá desse amor cortês, desse amor cavalheiresco. E as características que ele tem, você pode botar aí Romeu e Julieta também nesse tipo. Quando a gente fala da cavalaria do rei Arthur, as histórias dos cavaleiros do rei Arthur você também pode considerar como sendo esse amor cortês. Então é esse amor gentil, ele fala, é fruto de um coração nobre e gentil. Quem é nobre e gentil consegue desenvolver esse amor, porque ele já é um passo para além do instintivo. É como se fosse assim, eu não quero realizar o instinto, satisfazer o instinto de qualquer jeito e com qualquer pessoa. Eu quero isso dentro de um contexto de um amor romântico, de um amor cortês. Ok? Então é essa terceira opção. E aí ele fala que tem em alguns versos da Idade Média, ele capta esse resumo, digamos assim, que é um amor que nasce dos olhos e do coração. Dos olhos por quê? Porque os olhos te colocam em relação àquela pessoa específica. E aquele olhar conecta o coração dos amantes, né? Só que ele tem um problema. Em geral, ele vai ser um amor que não é realizável nessa terra. Ele não é um amor realizável, porque ele não é instintivo. Então ele é um meio termo para um amor de sublimação. Por isso que a gente, quando pega Romeu e Julieta, por exemplo, eles morrem no final, eles não realizam aquele amor, né? Eles até realizam, mas eles não conseguem ficar casados. Eles têm que morrer para passar para o outro tipo de amor, que é o amor espiritual, o amor ágape. Então veja que interessante, para além da dualidade, né, do amor terrestre ou celeste, Campbell identifica nas mitologias de cavalaria um terceiro amor, que é esse amor cortês, né? E se a gente fizer uma relação aqui com os três mundos gregos, os gregos viam o ser humano dividido em três partes: corpo, alma e espírito, nous, psique e soma. Então, Eros é o amor relacionado à soma, relacionado ao corpo, aos instintos. E ágape é o amor relacionado a nous, ao espiritual. E esse amor cavalheiresco, esse amor cortês que o Campbell fala, a gente pode muito bem colocar aqui na psique, na alma, que é o amor cavalheiresco, que vai unir esses mundos e conseguir fazer essa transmutação, essa transição de um amor terreno para um amor celeste. Certo? Então é muito bacana, o livro traz muitos exemplos, porque vocês sabem que o Campbell é um contador de histórias de mão cheia, né? Então ele conta a história de Parsifal nesse capítulo, ele conta a história de Tristão e Isolda, ele traz muitos elementos justamente para mostrar para a gente essa terceira forma de representar o amor nas mitologias cavalheirescas.
ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.